Olá, bem-vindo ao Caminho para a Casa Branca, o podcast que explica tudo sobre as eleições americanas, e é uma produção da Exame com a Gauss Capital. Nas últimas semanas, dois temas têm movimentado a política americana. Uma série de protestos em universidades a favor da Palestina e o julgamento de Donald Trump, que chega à terceira semana. Neste programa, vamos debater como esses dois temas podem afetar a campanha eleitoral e destacar outros pontos que vale a pena prestar atenção. Eu sou Rafael Balago, repórter de Mundo da Exame, e recebo aqui, como sempre, Maurício Moura, professor da Universidade George Washington e sócio do Fundo Zafra da Gauss Capital. Bem-vindo, Maurício. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. Um prazer estar aqui novamente. Obrigado, Maurício. E antes de a gente começar a conversa, sempre um convite para você seguir o nosso canal da Exame no YouTube e também ativar alertas para receber avisos dos novos programas do podcast no Spotify. Temos também um canal de notícias sobre eleições americanas no WhatsApp. Você pode procurar por Eleições EUA 2024 Exame dentro do WhatsApp e também tem o link para o canal aqui na descrição do vídeo. Nessa terça-feira, 7 de maio, dia em que gravamos o programa, a ex-atriz pornô Stormy Daniels prestou depoimento durante o julgamento de Trump em Nova York. Ela disse na corte que conheceu o empresário em 2006 durante o torneio de golfe e que teve uma relação sexual com ele naquela ocasião. Daniels contou também que 10 anos depois, em 2016, ela recebeu uma proposta de suborno de $130 mil para que não falasse nada sobre o caso de 10 anos atrás. Maurício, abrindo a conversa aqui, como que o julgamento de Trump, que já chega na terceira semana, tem afetado a disputa eleitoral por aí? Bom, muito pouco, na verdade, a resposta, né? A gente tem alguns números de pesquisa, principalmente as pesquisas nacionais, elas mostraram uma melhora numérica do Biden em relação ao Trump. Quando a gente pega um agregador famoso aqui nos Estados Unidos de pesquisas, o 538, né? Ele está dando o agregador da Trump 41,5 contra Biden 40,5, mas isso a nível nacional, né? Também a nível nacional, o desfavorável do Trump está estável, né? Tem mais ou menos 53% dos eleitores que tem uma avaliação desfavorável do Trump, e o favorável caiu um pouquinho, mas variou na margem de erro, caiu de 43 para 42. Ou seja, na prática, não mexeu praticamente nada, né? E pior, Rafael, pior para o Biden, melhor para o Trump. O Trump continua liderando naqueles estados-chave que a gente sempre vem comentando aqui desde o começo do podcast, que são Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Tinha previsto aqui que o julgamento de fato teria pouco efeito, né? E o Trump também tem comentado uma coisa, ele diz que ele reclama, né, que ele tem que ir às sessões quase todos os dias da semana, né, de segunda a sexta quase todos os dias, e que ele fica com menos tempo para fazer eventos de campanha, né? Fica só com o final de semana e que isso o prejudica na disputa. Você acha que faz sentido isso, Maurício? Ainda mais no momento que a gente ainda está há 6 meses da eleição, né? Ou seja, fazer eventos presenciais nessa etapa da campanha faz diferença? Bom, uma coisa que eu aprendi trabalhando em campanha, Rafael, é que só tem uma coisa, pedir voto e pedir recurso, só o candidato pode fazer. E pedir voto demanda tempo. Então, se o candidato não está pedindo voto, mesmo que seja um período de pré-campanha, como você mencionou, ele não está fazendo uso pleno do tempo dele como candidato. Então, isso é um fato, atrapalha. Teve até uma expressão que eu escutei de um membro da campanha do Trump, que eu achei muito interessante, que ele falou para mim que parece que o Trump está com guarda compartilhada entre a campanha e a presença dele no julgamento em Nova York. Ou seja, atrapalha sim, né? Ele podia estar gastando esse tempo dele para poder estar ou levantando recursos, que a campanha dele ainda continua atrás da campanha do Biden em termos de arrecadação, ou, obviamente, promovendo os eventos de comício, eventos eleitorais para pedir voto, né? Então, não dá. E tem também um efeito, né, que também quem é próximo dele comenta, Rafael, que também, obviamente, essa presença dele nos tribunais acaba gerando uma frustração nele, que, obviamente, é ruim para quem está participando de uma campanha tão difícil, que é uma campanha americana, né? Talvez seja a campanha Brasil, Índia, Estados Unidos são as campanhas que os candidatos percorrem mais horas de voo, maiores distâncias. Então, você tem uma coisa que te prende, e que afeta a sua motivação, obviamente não é positivo. Mas ao mesmo tempo ele fica na mídia bastante por ser citado, né? Enfim, isso traz algum ganho de imagem para ele estar sendo falado, né? Aquela coisa de às vezes fale mal, mas fale de mim.
Não, você é melhor porque eu sabe que a mídia adora o Donald Trump, né? Desde 2015 que ele é o favorito em termos de tempo, né, de cobertura. Agora, acho que a grande questão nesse momento é que o Donald Trump, diferente de 2015, ele já é uma figura política extremamente conhecida, né? Não só como candidato, como o próprio presidente da República. Então, talvez esse efeito da mídia seja marginal, porque já se conhece, né? Já ou se gosta ou se detesta Donald Trump, né? Nesse aspecto, eu acho que é muito diferente da campanha de 2016. Por outro lado, eu acho que o malefício, né, o efeito negativo de você estar preso no tribunal, para a campanha ainda é superior a qualquer benefício dessa cobertura, né? Agora, dito isso, Rafael, eu sempre vou insistir aqui. A grande momento crucial para a opinião pública não é agora. O momento crucial vai ser se ele tiver condenações, né? Aí sim a gente vai poder mensurar qual é o efeito real. Porque por enquanto é muito complexo. Essa questão do hush money para o americano médio é muito complexa, né? De entendimento, né? Enfim, então a gente vai ver que se ele for realmente um condenado, qual que vai ser o efeito. A gente já explicou aqui, né, essa questão complexa, porque ele é processado não pelo pagamento do suborno em si, mas por ter maquiado o jeito que ele fez o pagamento, né? Ou seja, como que pode ser um recurso de campanha, ele pagou por meio de um advogado dele que registrou como honorários, ou seja, é realmente uma questão bastante complexa, né? E ainda uma última questão sobre o Trump, ele tem tido embates com o juiz do caso, né? Ele até tomou uma multa por não respeitar uma ordem de silêncio, e aí até foi ameaçado com uma possível detenção por isso. Como que você vê esse embate com o juiz, né? Isso pode escalar ainda mais, ter alguma consequência mais grave para ele? Legalmente, né, é possível que o juiz possa mandá-lo prender, né? Que é um recurso que cabe ao juiz. Agora, nunca aconteceu um candidato a presidente da República de um partido como o Partido Republicano ser preso nessas circunstâncias. Seria um evento inédito, né? Mas, na verdade, isso do ponto de vista negativo para o Trump, esse comportamento do Trump só reforça as qualidades de quem não gosta dele, de quem rejeita a figura dele. Então, isso não contribui para o Trump avançar em eleitores moderados e independentes, né? Que são, como a gente tem mencionado aqui nesse podcast, são os eleitores independentes que no final vão decidir a eleição. E claro que um comportamento desse só distancia o Donald Trump desse grupo, né? Assim, e indo agora, né, pro lado democrata, o Biden tem feito alguns eventos de campanha, anunciado algumas medidas, né? O que ele fez, feito ao longo do mandato, né? Como presidente, ele sempre fez eventos um ou dois por mês, anunciando algumas coisas. Esses eventos têm, de fato, atraído a atenção do público americano. O Biden tem conseguido, né? Já que ele consegue, né, aproveitar melhor e fazer mais eventos de campanha, apesar de ser presidente também não ter uma agenda totalmente livre. Ele tem conseguido atrair mais atenção nesse começo de campanha? Rafael, comparado com os eventos do Donald Trump, os eventos do Biden costumam ser menores, né? Mas o que significa muito pouco também, porque em 2020 eram menores e o Biden teve 7 milhões de votos a mais. É, Agora, o fato é que isso não é uma surpresa entre os democratas, que a candidatura do Biden ela não desperta assim, um entusiasmo muito grande. Lembrando que o último candidato aqui que representou o entusiasmo da base democrata foi o Obama, e mais o Obama na versão 2008 do que na versão 2012, né? Então, assim, não chega a ser uma preocupação, assim, os eventos não serem eventos de grande presença física, né? E aí também tem o fato, como você mencionou, de a gente estar numa pré-campanha. Por outro lado, há uma percepção geral aqui em Washington que vai ter que se conviver com um candidato de pouco entusiasmo, com um governo mal avaliado e acho que talvez cujo único atributo seja um candidato que pode ganhar do Donald Trump. Mas ainda deixa muito a desejar nessa energia, não a energia do candidato, mas a energia da campanha do Biden até o momento. Até em termos de propostas, né? Acho que, assim, pelo que eu vejo, o Biden tem, assim, uma grande bandeira, né? Uma grande proposta que ele defenda, né? Ah, não, proposta tem várias, né? Inclusive, o governo deles, uma das coisas que os democratas se batem cabeça aqui é como é que eles conseguem traduzir para a opinião pública tudo que está sendo feito segundo eles, né? A grande questão que é uma questão de opinião pública clássica de reeleição, Rafael, é como é que os americanos se sentem, se a vida nos últimos 4 anos melhorou ou piorou, né? Eu acho que é aí que a campanha do Biden tem mais dificuldade, principalmente naquilo que a gente vem debatendo aqui, né, Rafael? Nas duas áreas aí que são muito quentes, que é a economia, e aí, como a gente mencionou diversas vezes, que é a questão da percepção inflacionária que os americanos têm, e a questão da imigração, que essa sim existe uma percepção generalizada de piora.
Então, é, do lado democrata, existe o argumento que o governo fez muito, dizem que o governo fez muito na área da educação, na área da economia, enfim, que o desemprego está baixo, enfim, tem os argumentos que os Estados Unidos voltou a se recolocar como uma liderança mundial, enfim, eles têm os argumentos deles, mas o fato é que a campanha vai ter dificuldade de convencer os eleitores que a vida melhorou. Talvez, e aí o caminho para ganhar a eleição vai ser muito mais uma batalha de rejeições contra o Trump do que, como você mencionou, uma bandeira, uma proposta que possa se encabeçar aí o principal argumento para votar no Biden nessa eleição. Assim. E aí, entrando num dos temas principais, né, do programa de hoje, a questão dos protestos nas universidades, né, assim, a gente teve uma onda muito forte de protestos em várias universidades do país, em defesa de Gaza e que atacam a forma como o governo americano, que o Biden chefia hoje, lida com a questão da guerra em Israel. Você acha que essa insatisfação pode, né, de alguma forma, afastar o Biden dos eleitores, especialmente mais jovens, que estão indo nesses protestos? Bom, para você ter uma ideia, Rafael, hoje eu mesmo teve um protesto na Universidade, na George Washington. Então, o que a gente está convivendo com isso de uma maneira bastante próxima, viu? É, a resposta não é simples, Rafael. Assim, obviamente que isso não ajuda o governo Biden, né? Principalmente, como eu falei para vocês, que a gente debateu isso, né, Rafael, que a gente tem um significado número de eleitores árabe-americanos no estado de Michigan, que é um estado que vai decidir a eleição. A gente tem uma estimativa que tem 220 mil eleitores árabe-americanos que, obviamente, estão amplamente descontentes em relação à postura do governo Biden em relação ao conflito em Gaza, né, entre os israelenses e os terroristas do Hamas. Isso, obviamente, não ajuda, né? E é muito importante ficar atento ao Michigan, porque o Michigan pode decidir a eleição de maneira bastante concreta. De uma maneira mais ampla, a gente sabe que parte da coalizão que fez com que o Biden ganhasse em 2020 teve eleitores brancos com curso universitário, que são justamente esse público que saiu para votar e foi fundamental para a vitória do Biden, que hoje participa ativamente dos protestos. Esses protestos são protestos muito segmentados, muito de nicho. A gente está falando de gente com alta escolaridade, alta renda, com universidades que são de difícil acesso para o americano médio, estão engajadas nisso. Fazem parte da coalizão democrata? Fundamental? Sim, fazem parte. Mas eu acho que, do ponto de vista eleitoral, o mais crítico é acompanhar o que acontece no estado de Michigan com esses 200 mil eleitores, porque Michigan ir para um lado e para o outro pode ser perigo, Rafael. Assim, eu estava lembrando até que em 2020 teve também uma onda de protestos grande por causa do caso do George Floyd, né, que foi morto pela polícia em junho, e o país, né, teve semanas de protestos, e isso afetou de alguma forma a eleição. Eu fiquei pensando se poderia acontecer de novo, assim, começar uma onda de processos agora, né, antes que podia virar uma outra coisa, ou ir crescendo e chegar, talvez, com um impacto maior no fim do ano. E minha dúvida era essa, ou seja, você acha que esses protestos podem crescer, ir para outros temas, ou deve ficar uma coisa mais localizada mesmo? Eu acho que, pelo que eu observei até agora, obviamente que a gente não tem bola de cristal aqui na Rafael, mas pelo que eu observei até agora, esses protestos são muito circunscritos ao ambiente universitário, a esse tema. Lembrando que o tema do George Floyd é um tema muito mais presente na vida do americano comum, né? É a relação que eles têm com a polícia. E aí, nas manifestações de 2020, não tinham só. Claro que tinham muita gente que era estudante, branco, com alta escolaridade. Houve a participação ativa desse grupo em 2020, mas a gente teve outros segmentos da sociedade americana, menos escolarizados, com menos renda, da comunidade afro-americana, que participaram com muito mais intensidade aí de 2020. Então, e outra coisa, o tema da polícia é um tema local, né? É um tema do dia a dia deles. O tema de Gaza, de alguma maneira, é um tema distante do americano médio, do americano é uma coisa que não está muito presente, né? Então, acho que a dimensão, essa dimensão de agora é uma dimensão mais circunscrita, mais específica. Assim, é importante essa comparação. E, Maurício, a gente está, né, começo de maio agora, há mais ou menos 6 meses da votação. Tem algum número de pesquisas recentes que chamaram sua atenção, que te indicam algum caminho aí para os próximos meses, que você destacaria? Não, eu acho que me chamou a atenção bom, em primeiro lugar, que o fato de a gente ser um cenário estável de pesquisas com o Trump, com um ex-presidente em julgamento, é muito interessante, né, Rafael, para a gente ver justamente esse cenário da opinião pública praticamente indiferente ao que está acontecendo no julgamento de Nova York. Isso, para mim, chama atenção.
Mas, assim, se a gente for espremer muito os números aqui, a gente teve uma melhora numérica na margem do Biden nas pesquisas, tá? A grande dúvida daqui para frente é se isso é uma tendência ou isso é simplesmente uma variação aí dentro da margem de erro das pesquisas, né? Ele melhorou, ele está melhor, assim, numericamente falando, não estatisticamente, mas numericamente falando, na maioria das pesquisas o Biden está melhor do que estava um mês atrás, né? Você teria algum palpite do porquê dessa melhora? É, bom, eu acho que eles estão, houve uma melhora, do lado democrata eles alegam que houve uma melhora na percepção em relação à energia dele é, como candidato, né? Principalmente depois do discurso do The Uni. E mais uma vez eu queria lembrar que essa estratégia dos democratas de tratarem o Biden como demente tem um outro lado, que é o fato de que joga a expectativa para baixo e toda vez que ele entrega uma coisa razoável, ele está entregando mais do que a expectativa, né? Então, ele consegue fazer um discurso do começo ao fim, como tratam ele como demente, você está fazendo um discurso do começo ao fim, significa que ele não é demente. Então, isso é o outro lado da moeda dessa estratégia que o Trump e o Partido Republicano estão usando com ele. Então, teve uma percepção que. E a outra também, Rafael, acho que agora também todo mundo se deu conta que ele é o candidato também, né? Tem um efeito de que vai ter que ser ele, né? Então, e obviamente, aqueles que rejeitam o Trump vão ter que se colocar no campo mais pró-Biden, né? E é importante dizer também, um outro ponto interessante das pesquisas é que o Robert Kennedy continua estável, ele continua nas pesquisas na casa dos 10%, mas, cara, é importante monitorar o Robert Kennedy, porque eu acredito que ele vai ser fundamental, principalmente nesses estados aí, Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, ele pode ser fundamental, se ele tiver 10% dos votos, dependendo que lado ele rouba, e é importante dizer que não está claro que lado ele rouba mais hoje, é interessante isso, pode decidir a eleição. Tem esse debate, né, de fato, né, se ele poderia tirar mais votos, né, de Biden ou Trump. Mas é muito cedo ainda para debater essa questão, eu imagino, né? É muito cedo para debater essa questão, mas é uma questão para a gente ficar muito atento, né? Porque, o que eu falei, eu tenho uma teoria sobre o Robert Kennedy. Ele não vai ser um Ross Perot, não vai ter a dimensão do Ross Perot, que o Ross Perot teve em 92. Inclusive, o Ross Perot em 92 chegou a participar de debate, né, Rafael? Para ver como ele estava bem nas pesquisas. Pra você participar de debate aqui, você precisa ter mais de 15% das intenções de voto. Mas também não vai ser irrelevante, vai ser pequeno. A gente está falando do candidato que vai ter 1, 2%. Lembrando que a própria Jill Stein, em 2016, ela com 1, 2%, ela fez a diferença ali em estados onde, por exemplo, o Trump ganhou da Hillary por 10 mil votos. Mas o que é interessante no Robert Kennedy é que ele não vai ser esse candidato gigantesco de terceira via, como foi o Ross Perot, mas ele pode decidir a eleição. E ele tem uma característica interessante. Ele está chamando votos de antigos eleitores do Trump e antigos eleitores do Biden, né? Então, assim, eu acompanhei um grupo focal dos dois, né? Dois grupos focais, perdão. Um grupo focal de eleitores, ex-eleitores do Trump que estão votando no Robert Kennedy, que acreditam que ele é um cara antissistema, inclusive valorizam muito a posição dele contra a vacinação, contra as vacinas, né? No caso da Covid. E ex-eleitores do Biden que acreditam que ele é meio um outsider insider. Ele é um cara que peita o establishment do Partido Democrata, mas ao mesmo tempo não é um político de ocasião, porque vem de um sobrenome com lastros históricos aí na política americana. Então, assim, é uma figura interessante, porque ele rouba votos dos dois lados e pode decidir essa eleição nesses estados onde a coisa vai ficar muito apertada. Assim, e você acha que ele pode obter mais apoio de políticos tradicionais do país? Porque eu tenho a impressão de que ele tem ainda um apoio muito. Ele não tem uma base, né? Ou seja, de apoio ali grande. Né? Acho muito difícil, Rafael, porque até a própria narrativa dele de ser outsider, de ser fora do sistema, né? Narrativa amplamente conhecida, distancia eles dos políticos tradicionais, né? Eu acho que ele vai ser uma campanha muito solo, mas é uma campanha, como eu falei, não é irrelevante o cara fazer 2 dígitos nas pesquisas a nível nacional e 2 dígitos nos estados que podem decidir a eleição. Você tem algum dado sobre como que tá a arrecadação de doações para a campanha dele, que é um tema sempre importante? Ela desacelerou muito, né? E começou bem, assim, captando aí, chegando a 2 dígitos em termos de captação de milhões de dólares, mas agora desacelerou muito, né? Nos últimos 2 meses. E, por outro lado, ele não tem restrição de arrecadação, né? Porque lembrando que a arrecadação ela pode tirar da disputa se você está tendo uma disputa, né? Como ele não tem disputa com ninguém,
ele não tem por que sair da disputa, né? A questão é que, obviamente, vai limitar muito a campanha dele. E olhando pro calendário, ainda tem algum evento que você vai prestar atenção nas próximas semanas nessa disputa? Pô, a gente está prestando atenção aí no julgamento do Trump, claro, né? Na condenação dele, a questão do, do- da imunidade presidencial continua sendo uma coisa muito importante, né? E também, nesse momento, Rafael, a escolha do vice do Trump, que é uma coisa que está aberta aqui, e vai ser muito importante ver qual vai ser o perfil que ele vai trazer para vice. A gente até citou num episódio anterior, né, uma lista de mais ou menos 10 nomes. Essa lista tem se afunilado ou ainda a gente tá com um campo ainda muito aberto? Não, a gente está com um campo muito aberto, principalmente que não é uma decisão partidária, né, Rafael? A gente está falando de uma decisão na cabeça do Trump. E, como eu falei, eu acho que vai ser um perfil muito menos uma sinalização para parte do eleitorado, como ele foi em 2016, quando ele trouxe o Mike Pence, mas mais para alguém que possa ser leal às ideias dele, às posturas dele, às posições dele. Inclusive uma lealdade até cega, né? Eu acho que ele vai buscar isso, né? E aí, cara, a gente tem candidatos, uma variedade de possibilidades que fica difícil imaginar qual vai ser a decisão, mas é uma coisa muito importante, porque pode ajudar ou não ele na conquista aí dos moderados, dos independentes, né? E você acha que tem uma data prevista para que ele anuncie esse vice? Seria antes das convenções? Seria nas convenções? Teria uma previsão? Não, ele tem que anunciar antes das convenções, porque lembrando, Rafael, que na convenção republicana você escolhe o ticket, né? Então, você não vota separado que nem na democrata, os delegados votam no presidente e na vice. Então, a tradição republicana é anunciar antes, mas assim, a tradição dos últimos anos tem os dois partidos anunciam antes. Agora, como não é uma decisão partidária, né? Pode acontecer a qualquer momento, na verdade. Então, por isso a gente está atento aqui. Nossa. Bom, Maurício, era isso algum ponto mais que você acha importante comentar aí para esta edição do podcast? Eu acho que é muito importante a gente estar ligado aí na como é que vai se desenvolver aí essa crise em Israel, como é que esse conflito se desenvolve, para ver se esses protestos aí vão continuar. E a gente tem que monitorar aí, principalmente o estado do Michigan, né, Rafael? Como é que se ele vai para Trump ou vai para Biden. E essa questão no estado do Michigan é muito importante. Assim, vamos seguir de olho por aqui. Maurício, agradeço muito sua participação em mais um programa. Vamos ficando por aqui. Mais uma vez convidando, né, para seguir o nosso canal da Exame no YouTube, também o programa no Spotify e seguir as notícias das eleições americanas no site da Exame, exame.com, e também no canal do WhatsApp, que tem o link aqui na descrição do vídeo. Ficamos por aqui nesse programa e até a próxima.